uma doença crônica caracterizada por manchas róseas ou avermelhadas recobertas por escamas esbranquiçadas. Estamos falando da psoríase. Boa parte da população desconhece que tem a doença. Há 16 anos, o surgimento de manchas associadas à coceira começou a incomodar Rafaela, que procurou um médico para investigar. Mas um diagnóstico errado atrapalhou o tratamento e apenas 2 anos depois foi constatada a psoríase. Foi muito complicado de começo, mas depois, quando a gente aprende a lidar com a doença, que é aprender o emocional, é o que manda tudo. Aí a gente aprende a entender mais a doença e a entender que não é o fim do mundo. É uma doença complicada? É, mas ainda assim a gente precisa continuar vivendo. E hoje em dia tem muitos tratamentos, né, que podem melhorar ainda mais a vida de quem tem psoríase. A psoríase é uma doença crônica e não contagiosa, caracterizada por lesões na pele. Apesar de ser relacionada a fatores genéticos, causas externas também podem influenciar no surgimento da doença. Quem tem algum membro, principalmente de primeiro grau, um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, né, tem uma tendência maior a ter esse tipo de doença. Mas ela não é exclusivamente de fundo genético. Então, às vezes, o paciente ele tem a doença, mas ela está ali escondida, acalmada. E aí, de repente, o paciente apresenta uma infecção. Pela infecção, ele desencadeia a doença. Ele apresenta uma desidratação, né? Ele abre o quadro da doença. Ele está sofrendo algum estresse metabólico, ou fisiológico, ou emocional. Ele apresenta a descarga inicial para a doença. Então, o paciente ele pode viver, às vezes, sem saber que tem a doença, até que uma outra situação faz com que ele abra o quadro. O diagnóstico é realizado, na maioria dos casos, apenas de forma clínica por um especialista, e o tratamento pode variar a partir do grau da doença. O tratamento ele vai desde um tratamento tópico, inicial, às vezes usando cremes especificamente, pode ser o que a gente chama de fototerapia, que é o paciente se expor a uma luz específica para tratar a doença. Pode usar medicamentos de fundo sistêmico, que ele vai usar, às vezes, remédio oral, ou pode usar, às vezes, medicamentos injetáveis, que vão até o que a gente chama de imunobiológicos. Por causar lesões na pele, a psoríase pode influenciar também no lado psicológico do paciente, exigindo um tratamento multidisciplinar. Para ajudar outras pessoas que convivem com a doença, Rafaela fala sobre os tabus nas redes sociais. Na minha rede social eu falo muito sobre isso. Eu tenho muitas mães, pais que me mandam mensagens e falam que os filhos passaram por situações constrangedoras em escolas, em shopping, em lojas, em clubes, né, que foi o meu caso. Então, assim, não é fácil lidar, né? Então, a primeira coisa, o que eu tenho para falar com as pessoas, antes de julgar qualquer coisa, vamos procurar saber, vamos procurar entender, vamos procurar informações para que a gente possa receber de braços abertos, sabe? Todas as pessoas que precisam desse carinho da gente.